Muito bem, muito bem. Fico muito feliz de saber que você está super comprometido com o nosso quadro Que Questão é Esta? Todos os dias, questão novinha para você. Agora eu estou passando só para saber se você já deixou o like, se você já se inscreveu no nosso canal, aquele tanto de recadinho chato que você sabe que a gente tem de dar, não é? Inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e eu preciso te perguntar se você já conhece o método RISE de aprendizagem. Meu povo, em apenas 25 horas, você pode aprender português de maneira lógica e definitiva, de maneira muito certeira, porque eu sei que você não tem tempo para perder. Pronto, parei de falar, agora você vai assistir ao vídeo, vai resolver a questão e vai perceber que a cada dia você vai evoluir, que daqui a pouco vai estar gabaritando a prova e vai passar aqui para me falar, professora, gabaritei, vai ser o próximo a ser aprovado em concurso público. Então, vai lá, arrocha assistindo a nossa questão. Questão número 2. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, o pronome se em pode-se dar poderia ser colocado após o verbo dar, escrevendo-se o trecho da seguinte forma: pode dar-se. Olha para cá, olha para cá. Quando o examinador aqui ele está cobrando o lugar do pronome, colocação pronominal, ênclise, próclise e mesóclise. Quando o examinador pedir para a gente colocar o pronome depois do verbo no infinitivo, vai estar sempre certo. Vou dizer de novo, anote aí. Quando o examinador pedir para colocar o verbo depois do infinitivo, vai estar sempre certo. Tudo bem? Então, o infinitivo neutraliza, mesmo se tiver fator de atração, eu posso colocar o pronome depois do infinitivo. Então, quando ele pede para colocar o pode dar-se, até lembrando aqui, pessoal, que isso é uma locução verbal. Locução verbal, o primeiro verbo é o verbo auxiliar e o segundo verbo é o verbo principal. Aí eu vou colocar o seguinte, olha só, vou fazer uma breve revisão, tá bom? Então, verbo auxiliar, verbo principal. Verbo auxiliar, verbo principal. Se tiver fator de atração, primeiro eu vou colocar aqui, ó, sem fator de atração. Vocês conseguem me falar quais palavras exercem o fator de atração? Quem é que vai exigir a próclise? Me diga. Palavras negativas, advérbios, pronomes, conjunções subordinadas, conjunções coordenadas não. Conjunções subordinadas também funcionam como fator de atração. A oração subordinada também é fator de atração. A palavra que é sempre fator de atração. Então, eu vou dizer de novo. Advérbios, palavras negativas, pronome atrai pronome. Todo pronome, colocar todo não, mas pronome é fator de atração, menos o pronome pessoal do caso reto. Tudo bem? Então, o pronome pessoal do caso reto não é fator. Conjunções subordinadas, orações subordinadas, o em mais o gerúndio, o em se tratando, o em se falando. A palavra que sempre é fator de atração. E frases exclamativas, optativas ou interrogativas são também fatores de atração que vão exigir a próclise, beleza? Aí agora eu vou revisar com vocês com locução verbal, que foi o que caiu no item. Nem precisaria dessa revisão, porque, vou dizer de novo, quando na hora da prova o examinador pedir para colocar o pronome depois do verbo no infinitivo, é só correr pro abraço, beleza? Vai estar certíssimo. E aí, você acha que o método RISE resolve ou não resolve? Você está entendendo o que está sendo falado ou não? Desculpa ter interrompido, viu? É só porque eu preciso te lembrar que existe o método RISE de aprendizagem. Tem um link logo aqui abaixo, não perca por nada. Então, olha só. Quando a gente tem locução verbal sem fator de atração, você poderia colocar o pronome em qualquer lugar. Então, pode colocar o pronome antes do verbo auxiliar. Imagina, por exemplo, esse pode dar-se. Eu vou voltar lá no texto. Deixa eu até voltar ao primeiro período do segundo parágrafo para ver se tem ou não fator de atração. Ó, a manifestação de práticas corruptas pode se dar. Então, é a locução verbal. Vocês estão vendo que não tem fator de atração, tudo bem? Então, é colocação pronominal sem fator de atração com locução. Posso colocar o pronome antes?
A manifestação de práticas corruptas se pode dar. Pode ou não pode? Pode. Professora, que coisa feia. É feio, mas está certo. O pode se dar, ok. E quando a gente coloca depois do verbo auxiliar, é com o hífen, tudo bem? E também pode depois do verbo principal. Só não poderia colocar depois do verbo principal, eu sei que você sabe, se esse verbo principal estiver no particípio. Então, se o verbo principal estiver no infinitivo ou no gerúndio, ok, depois do verbo principal. Mas se a gente tiver verbo auxiliar e verbo principal, e eu vou continuar aqui com essa estrutura que não tem fator de atração. Se não tem fator de atração, preciso repetir. A gente pode colocar antes do verbo auxiliar, depois do verbo auxiliar, mas nós não colocaremos depois do principal se o principal estiver no particípio. Cortado-se, não pode, tudo bem? Então, depois do particípio, não pode. Então, sem fator pode em qualquer lugar, menos com o particípio. Agora, vamos imaginar que naquela estrutura que nós acabamos de ler, tivesse um não. Se tivesse um fator de atração, tudo bem? A gente viu que não tem, mas vamos imaginar com fator. Se tiver fator de atração, não pode no meio. Poderia onde? Me conta. Poderia antes do verbo auxiliar, ou depois do auxiliar, ou depois do principal, desde que o principal esteja no infinitivo ou no gerúndio. Mas, em hipótese nenhuma, nunca na vida o pronome pode ficar preso ao verbo no particípio. Perfeito? Então, do jeito que ele pediu aqui, está maravilhoso, porque é depois do infinitivo. Tudo bem? Depois do infinitivo, maravilhoso. Pediu para colocar pronome depois do verbo no infinitivo, sendo ou não locução, tendo ou não fator, vai dar sempre certo. Amém? Parabéns! Eu sabia que você ia assistir esse vídeo até o fim, porque você está compromissado, você sabe que precisa de português para ser aprovado em concurso público. Muito bem, muito bem. Agora, olha só, eu preciso de novo ser chata, não é? Você deixou o like? Não vai embora sem deixar o like de jeito nenhum. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Você está me ajudando a compartilhar? Eu espero que sim. Já passou lá para dar uma olhadinha no método RISE de aprendizagem? Professora, para de repetir do método. Paro não. Eu faço uma lavagem cerebral porque os alunos que têm me acompanhado tinham muita dificuldade e agora estão conseguindo gabaritar a prova de língua portuguesa e eu quero que você seja o próximo. Então, espero na próxima questão. Eu te espero aqui na próxima questão e não vai embora sem obedecer esses comandos, viu? Tem jeito não, meu povo, a gente do lado de cá tem que ser chato e tá repetindo mesmo, porque senão o nosso canal não vai distribuir esse conteúdo gratuito de qualidade para a humanidade. Um abraço, tchau, tchau.